Saudações, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Júnior Lima e aqui é o lugar onde você irá aprender a estudar com ordem, com facilidade e sem erro, unindo o que melhor há de conhecimento filosófico e inovação tecnológica. Então, para hoje, o tema desta aula irei tratar o foco, a questão do foco. Muitos de nós temos problemas ao manter o foco em determinado estudo, em determinada disciplina. Tá? Então, vamos ver nessa aula uma maneira muito eficiente, muito prática de reverter isto, fazer com que cumpramos nossas tarefas, nossos trabalhos e assim possamos verdadeiramente sentir o senso de progresso, termos verdadeiramente progresso nos nossos objetivos, progressos nos estudos. Tá? Então, vamos lá para a tela, onde vou mostrar para vocês na prática. Muito bem, pessoal. Então vamos lá para a nossa aula sobre foco, tá? Então aqui, olha só que interessante. Então eu estava comentando com vocês que a maioria de nós nos falta foco, tá certo? Nos falta foco. Nós temos nossas disciplinas para estudar e esquecemos de fazê-las, de estudá-las. Quantas vezes lá na sala de aula o professor falou: olha, tem exercício no livro e tal, e ficamos por fazer, deixamos para outro dia, ou deixamos para cima da prova, né? Em cima da hora. Então, isso é um problema, né? Até porque hoje em dia, o que que acontece? A quantidade enorme de, de coisas que atraem, puxam nossa atenção, né? Tiram nossa atenção, porque o que importa é muito grande. Os celulares, a televisão, os videogames e etc. Né? Então, é, foco é algo pessoal, é algo psicológico, mas também é algo que pode ser ajudado através de coisas materiais. E aqui o software The Brain, ele vai ajudar nesse processo, tá? Ele vai ajudar nesse processo, sim, da falta de aula. Ele vai, porque estudar com ordem, com facilidade, sem erro, quer dizer que, sim, você estudar com foco, é você adquirir essa habilidade muito importante, tá? Então, eu me lembro, por exemplo, que lá no meu ensino médio, ensino fundamental, muitas vezes me faltava muito foco, principalmente naquelas disciplinas que eu não gostava, que eu achava ruim, mas que na verdade depois fui descobrir que na verdade não são ruins. Na verdade, eu que não estava vendo-as pelo lado certo e não tinha as ferramentas corretas para manter o meu foco, certo? Veja, vamos pegar aqui a palavra foco. Coloquei aqui esta imagem para representar aqui, tem uma pessoa com um objeto que está focalizando um ponto, né? Direcionando nossa energia para o que é mais importante. Então, veja, são muitas distrações, mas você vai, você vai dar atenção a tudo? Não. Então, a gente tem que tomar uma decisão, tá? Esse é o pontapé inicial, esse é o ponto de partida, tá? Então, para iniciar, aqui o foco. Agora vamos iniciar já vou exemplificando aqui para vocês algumas funcionalidades, tá? Vou pegar o dicionário aqui do website, do site, tá? E vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Tenho que compartilhar outra tela com vocês. Vou pegar aqui todo o site aqui do dicionário online de português. Vou simplesmente digitar foco, palavra foco.
né? O site que já está linkado lá no meu The Brain. Veja que eu não precisei procurar o site em lugar nenhum. Só fui lá, cliquei, que eu já sei onde está. Eu já tinha colocado lá. E vem direto aqui na palavra que eu quero. Então, vamos lá nas principais definições. É o ponto mais importante, o principal de, por exemplo, o foco da pesquisa. Ponto central que dá origem ao centro, foco das manifestações. Ponto que recebe a convergência, que é alvo de, foco das atenções, né? Então, perceba que os sinônimos é o centro, sede, né? O âmago, a essência, tá? Inclusive, essência é algo primordial na vida dos estudos, no conhecimento científico, tá? Vou copiar aqui esse link, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui no meu pensamento de foco. Paste web link, colar o link da web. Pronto. Então, o que é que acontece? Sempre que eu quiser revisitar este, sempre que eu quiser revisitar o foco, o seu significado, etc., basta eu vir aqui, dar um clique e ele já vai abrir direto no, no ponto que eu quero, né? Lá na, aqui no meu navegador, tá? Não vou precisar entrar novamente e digitar, não, já está lá, tá? Posso pagar aqui, voltar aqui, ótimo. Então vamos lá. Então tem os sinônimos de essência, centro, tá? Essência é uma palavra muito importante nos estudos. Vamos dar uma olhada nela? Essência também diz universal, é algo abrangente, é abstraída pelo intelecto, é algo intelectual, é daqui que decorre as propriedades, tá? No nível mais avançado, tem a ver em relação com a natureza, tem a ver com a perfeição primeira, que é o ser, ou seja, já estamos remetendo a coisas muito avançadas da metafísica, mas que iluminam o nosso conhecimento. É a substância segunda, é a equidade, ou seja, são temas mais filosóficos, tá? Mas que iluminam, de algum modo, mesmo aquele que não tenha o conhecimento certíssimo do termo, ilumina o nosso conhecimento, ilumina o nosso entendimento, tá? Vai iluminar o nosso entendimento. Esse que é o ponto central aqui, tá bom? Muito bem. Então, essência, centro. Então, aqui no The Brain, o que que acontece? Existem os tipos de pensamento, tá? Mas antes de eu falar do tipo de pensamento, vou dizer que o próprio software, ele ajuda a nos mantermos o foco pelo próprio visual que ele aparenta ter, que ele tem, né? Veja que é uma tela interessante, aqui você pode fazer várias classificações, várias relações, e isso é interessante, isso atrai o nosso foco, atrai nossa atenção, né? Então, nesse ponto, ele já vai combater, de certa forma, contra, contra os outros, contra as coisas que nos tiram o foco, né? Nos deixam distraídos, né? Visualmente, ele é interessante, tá? Mas aqui eu quero mostrar também, ensinar agora os três tipos de pensamentos, que, que em inglês é thoughts, eles chamam de thoughts. Aqui, para o português, é pensamentos, simplesmente, tá? Que nós podemos criar no The Brain.
primeiro é o pensamento pai, ou thought father, thought name, ó, nome do pensamento. É o pensamento pai, tá? Isso aqui depois eu vou excluir, isso aqui é só para exemplificar, tá? Vou até tirar aqui um instante, só para a gente não se confundir. Tem o pensamento pai, que fica acima. Na lógica, a gente vai sempre buscar colocar o gênero, as coisas mais gerais, as coisas que contêm outras, tá certo? Se eu adicionar aqui, então eu posso simplesmente clicar na bolinha e arrastar, né? Clica e arrasta, e escreve e dá Enter. E temos o pensamento. Simples assim, tá? Simples assim. Depois, o que é que nós vamos ter? Depois, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o pensamento filho, que é a bolinha que está abaixo, clica e arrasta, é o pensamento filho, certo? É o pensamento é a mesma coisa, né? Acima é o pensamento pai, abaixo é o pensamento filho, e ao lado é o salto, é um pensamento de salto. É algo que não está tão relacionado assim com o pensamento central, tá? Mas que tem alguma relação, né? Então dá-se o nome de salto, jump thought em inglês, tá? Então essa é a maneira visual que ele se apresenta, tá? Os pensamentos filhos, eu vou colocar aqui, olha. Eles mais ou menos eles aparecem aqui como se fossem realmente irmãos, né? Aparece um ao lado do outro. Ó, aparece aqui ao lado, né? Se eu clicar aqui, pai, ó, vai ver que tem dois pensamentos filhos. E aqui o foco aqui no meio, certo? E aqui tem o lado da criatividade, né? Você pode ir relacionando uns com os outros, de acordo com o que manda, com o que a sua inteligência está entendendo que é uma relação verdadeira, uma relação que faça sentido para o estudo que você esteja fazendo, tá? Basicamente é isso. Se eu quiser colocar um atalho aqui pelo teclado, eu posso clicar em Alt F6, vai dar o pensamento filho. Alt F7 é o pensamento pai e Alt F8 é o pensamento jump. Então, vou colocar aqui Alt mais F6, pensamento filho. Alt mais F7 é o pensamento pai. E Alt mais F8 é o pensamento por salto, né? Por salto. Aqui, só para vocês entenderem como é que funciona, como é o início aqui do processo, né? Pai. Então, assim que nós vamos linkando, né? Eu vou apagar aqui esses links que eu dei só para exemplificar. E voltamos aqui para o foco. É uma palavra do língua portuguesa, portanto, adiciono o dicionário. Aqui, dicionário é como se fosse o pensamento pai, como eu havia dito, porque ele abrange a palavra foco. Não faz sentido nenhum colocar foco aqui em cima, né? Isso não faz sentido.
Agora, isso aqui faz sentido. Veja que ao lado tá todas as listas das palavras da língua portuguesa. Ó, são muitas palavras que eu já adicionei, ó. Vou pegar aqui a palavra. Vamos pegar aqui a palavra casa. Olha aqui a palavra casa. Quero. Qual é o significado da palavra casa em inglês? Está aqui é home. Em latim é domus. Então, imediatamente recordo coisas importantíssimas. Ou seja, aqui é o foco é total. O foco realmente aqui não abre espaço para falta de foco, não. Aqui é realmente você consegue alta performance em focar realmente naquilo que importa. Em qualquer disciplina, com todos esses bônus. O bônus da velocidade em se chegar à informação e o bônus de memorizar, reter na memória verdadeiramente. Tá bom? Então, vamos voltar lá para a palavra foco. Vou voltar lá para a palavra foco para a gente ver a questão dos sentidos, tá? Então, nós sabemos quais são nossos cinco sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar, né? Bem simples. E como é através deles que conhecemos o mundo, eles nos tiram bastante atenção, podem nos tirar bastante foco. O principal sentido, aquele que tira bastante atenção, bastante foco, é a visão, né? Não é à toa que o barulho, quando escutamos, nós viramos o rosto para olhar, para ver, né? Porque queremos, porque é o sentido que mais nos exige, né? Então veja, a questão do foco muitas vezes é você se concentrar em uma única coisa. Por exemplo, esse aplicativo, esse software, você se concentra só nele e nenhum outro mais. Porque senão você vai se confundir. Você vai, poxa, mas eu tenho outros softwares. Vamos ver aqui o The Brain, por exemplo. The Brain aqui como um software, como um aplicativo, né? Poxa, eu tenho o The Brain, eu tenho o Anki, né? Aqui são os aplicativos mais específicos de álgebra de matemática. Anki é de card, né? Que eu não uso mais. Antes eu utilizava, não uso mais. Zoom hoje. Vamos supor que aqui tivesse outros aplicativos que trabalhem essa mesma ideia de mapa mental, né? De mapa mental. Vamos colocar aqui mapa mental. Mesma ideia de mapa mental, aqui são exemplos, né? Que trabalha essa mesma ideia de mapa mental. Então, o que que acontece? Você vai ter muita distração, porque a sua mente não vai saber no que focar, né? Então isso vai ajudar no foco. Então escolha escolha somente um aplicativo, um livro. Por exemplo, eu vou estudar história, vou estudar geografia. Escolha um livro, uma apostila e estude até o fim, até você verdadeiramente obter o quê? Conhecimento. Conhecimento. É o saber. Em inglês é o knowledge, tá certo? Conhecimento, tá? Que é o que é estável nas coisas. Olha só que legal. Então, que nós conhecemos pela razão. Olha só que interessante. As coisas que conhecemos pelos sentidos é o que é mutável nas coisas, são as coisas que mudam constantemente. Por exemplo, eu, quando nasci, quando eu era um embrião, quando eu era uma criança, agora, quando eu for mais velho, continua sendo eu. Divaldo Lobato Lima Júnior, Júnior Lima. Mas, mas alterou o quê? Alterou meu tamanho, meu peso, né? Criei mais barba, criei mais cabelo. Então, um tempo depois eu vou ficar careca. E tá tudo certo, mas a minha essência é a mesma coisa. É esse que é o princípio do conhecimento.
saber dessas coisas, tá? Então, veja, o foco vai ajudar o conhecimento e isso vai ajudar você lá com as suas disciplinas, tá? É isso que vai trazer total vantagem mesmo, sem sombra de dúvidas, tá? A palavra foco, agora a gente vai explorar aqui umas funcionalidades interessantes que vocês vão gostar. A palavra foco ela é utilizada para N coisas, muitas coisas. Foco nos estudos, foco no trabalho, foco no exercício físico, foco no emagrecimento, né? Então vamos supor que você tenha um tema em específico. Ah, foco, eu quero trabalhar o foco na leitura. Você pode clicar aqui foco, você coloca uma vírgula e coloca, dá o espaço, escreve leitura. Foco na leitura. Perceba que aqui o pensamento vai estar escrito somente leitura, mas quando eu colocar o mouse na frente, ele vai aparecer a palavra inteira. Foco e leitura. Olha só que interessante. Então são duas coisas. Estou compondo dois termos, dois conceitos. Por um lado, o foco, por outro lado, a leitura, né? Ah, mas leitura tem um conceito geral. Então, coloca aqui leitura. Ó. Tenho leitura como um conceito mais geral. Beleza. Leitura, ela... Aí tem a leitura dinâmica, tem melhorando a leitura, etc. São outras coisas que são importantes também, tá? Está relacionado diretamente com a fala e a escuta. Inclusive, uma dica muito boa para ler é imaginar a nossa fala, a nossa própria voz, e imaginar as cenas, visualizar, né? Se você lê, por exemplo, sem fazer esse processo, você lê de uma maneira ruim. Você não consegue memorizar, você não consegue se lembrar do que você leu, tá bom? Então, voltemos aqui para o foco de leitura. Ah, mas eu quero outro foco. Eu estou trabalhando foco no concurso. Aí coloca vírgula, concurso. Foco no concurso. Show de bola. Foco no concurso. Então, isso aqui é muito importante. Ah, não é foco no Enem. Galera gosta, galera que estuda para o Enem. Foco no Enem. Pá. O que é o Enem? Vamos ver o que é o Enem? Enem, vou escrever aqui. Enem. O Enem. O Exame Nacional de Ensino Médio. A gente já se lembra disso, né? Não vou precisar pesquisar aqui o que é o Enem. Mas fica a título de exemplo, né? Então, dessa maneira, você vai arquitetando os conceitos que você for pegando. Lembre-se de colocar as definições, né? Ou pegar um link que tenha o significado. Aqui eu peguei sinônimos de essência, centro, é, atenção, o mais importante. E naturalmente esse processo ele vira um círculo virtuoso, em que você não consegue não ter foco. Você passa a não conseguir não ter foco. Você consegue ficar totalmente focado. Porque, por exemplo, a minha rotina de manhã é abrir aqui o programa já para cuidar dos meus trabalhos, dos meus estudos, até o final do dia, né? Todo o resto vai girar em torno aqui, porque aqui está tudo junto, aqui está tudo organizado, está tudo agendado, tá certo? Então, tudo isso há de ser de grande valia, tá? Então, comente aqui embaixo quais seriam os outros temas que você gostaria também que eu tratasse aqui nestas aulas. Veja que aqui a possibilidade é para qualquer coisa que você esteja estudando, não importa. Traga o tema, que eu vou trazer aqui uma aula em que a gente vai tratar exclusivamente esse tema que você tem interesse, e aí você vai ter os insights, as ideias para aplicar nos seus próprios estudos, tá certo?
E caso você tenha interesse, aqui embaixo também tem o WhatsApp e meu e-mail também, caso você queira aprender diretamente, né? No qual eu vou te ensinar passo a passo como é que eu faço, como é que eu organizo, como faço para memorizar essas coisas. Cada detalhe, cada assunto é muito legal mesmo. Não é só o software em si. O software é a ferramenta. É como se fosse um carro, né? É como se fosse um carro. Um carro, você não sai dirigindo, você precisa aprender a dirigir. Vamos pegar aqui a palavra carro. Acho que eu tenho. Não tenho aqui, tenho só carroça. Pegar aqui a palavra carro. Na prática aqui para vocês. Carro é. Eu vou colocar aqui o que precisa. Saber dirigir, ter carteira de motorista, tá certo? Tudo isso é preciso. Então, aqui o software é como se fosse um carro, né? Que o carro é como se fosse o The Brain, que é o software, tá? E a carteira que vai que vai dar saber e saber dirigir é a lógica. A lógica para a gente fazer as perguntas certas. É a lógica que vai nos dar a diretriz, tá bom? É assim que funciona. Então, para você que queira aprender mais rapidamente e aplicar logo e obter logo resultados, é só acessar aí o meu, mandar uma mensagem no meu e-mail ou no WhatsApp. E por fim, a gente vai falar sobre. Agora eu vou fazer uma comparação muito interessante. A gente pode muito bem imaginar, todas essas informações já estão na internet, é só ir lá na internet e digitar isso lá que vai me dar a informação, né? Hoje já tem o chat GPT também, né? Você pergunta lá e tá tudo bonitinho lá, beleza, é verdade. Isso é verdade. Mas o que que acontece? Essa informação ela está dispersa. Ela não está organizada da maneira que você deseja, que você quer, do jeito que você planeja. Veja que aqui a minha organização está do jeito que eu considero melhor para mim. É uma organização justa. Por exemplo, eu optei por utilizar os pensamentos de Salto em referência a outros idiomas, porque para mim é importante estudar outros idiomas. Pode ser que para você não seja importante aprender outros idiomas, pode ser que seja mais importante estudar outras coisas, e está tudo certo, e está tudo bem. Isso é legal nos seres humanos, né? Ser diferente. Então você pode utilizar, por exemplo, aqui você poderia não ter essas abas aqui linkadas deste jeito, desta maneira. Você poderia tê-las tão somente linkadas aqui dentro da parte do texto. Ó, pronto. E aqui você deixaria disponível para outras conexões. Não tem problema nenhum quanto a isto, né? Mas aqui eu vou dar as diretrizes gerais para que você faça isso com ordem, com facilidade e sem erro. Você vai saber ordenar, a gente consegue lembrar, memorizar aquilo que está ordenado. Se for com facilidade, é melhor ainda. Veja que a facilidade, basta um clique. E sem erro, para você não vir a cometer erros que possam ser prejudiciais lá na frente, né? Então, essa é a vantagem crucial. Aqui você tá, a coisa está organizada da maneira como a nossa mente trabalha. Agora, a nossa mente individual e também em geral, né? O ser humano, como um ser racional, aprende por divisão, separando, definindo, separando o acidental do essencial, né? É assim que nós trabalhamos, assim que nós obtemos
conhecimento verdadeiro. Então, por exemplo, dicionário é algo da língua portuguesa, é do português, não é do inglês, não é do latim, não é do francês. Português, por sua vez, é o quê? É uma língua que deriva do latim, por isso que o latim está aqui em cima. É uma língua. Língua é o produto, olha só a definição, é um todo composto de determinados fonemas e de determinadas palavras que se combinam segundo certas regras para significar nossas concepções mentais e comunicá-las aos demais, o que implica compreensibilidade geral. Essa definição está na Suma Gramatical de Carlos Nogueira. Recomendo fortemente para aqueles que desejam ter esse entendimento do seu próprio idioma, que é muito importante. Então, ela é uma obra, ela é um efeito do quê? Da linguagem. Olha só, ela é uma obra, um efeito da linguagem. Então, aqui nós vamos ter uma relação de causa e efeito, em que a causa está acima e o efeito está abaixo. Por quê? Porque a causa ela é anterior ao efeito. Então, aqui, olha, linguagem ela é anterior à língua. Só que a linguagem ela é uma arte significativa, junto da poética ou arte do belo. Só que a arte significativa é uma arte liberal. E a arte liberal, olha só que interessante, ela serve ao espírito, diferente da arte servil que serve ao corpo, né? A arte liberal é ao espírito, à alma, rege os atos da razão, do intelecto. E a primeira arte liberal, olha só quem é? A lógica. Viram a importância? Como o ramo, a gente vai ramificando, entendendo as ramificações, até chegar no âmago, o cerne da coisa, a lógica, que é arte e ciência em sentido lato. Ela é tanto arte quanto ciência. Olha só que show, né? Então, essa aqui, meus amigos, é uma excelente maneira de manter foco. Eu, antes disso aqui, eu considero uma grande virada de chave depois que eu descobri aqui o programa e tudo mais, né? Tive que trabalhar, penar um pouco, porque o manual dele é só em inglês. Então, se você pode baixar lá no site, né? O manual dele, só que você tem que saber inglês, né? E, sabendo com os princípios da lógica, unir ambos, pronto, dá uma excelente metralhadora de estudos, no sentido de aprendizagem mesmo. É uma comparação meio tosca, mas serve para exemplificar, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço de coração quem pôde assistir até aqui a aula e coloque nos comentários os temas de aula, etc., que eu vou trazer aqui para vocês sim. Eu respondo, mandem lá no WhatsApp, que estou prontamente aí para ajudar, para colaborar, para somar com o, o avançar com o progresso de todos, né? Um forte abraço, fiquem com Deus.